Um dia depois da audiência de conciliação entre governo e Congresso no Supremo Tribunal Federal sobre o aumento do IOF, o ministro Alexandre de Moraes determinou a manutenção do decreto do governo que reajustou as alíquotas do imposto sobre operações financeiras. Mas o ministro manteve suspensa a cobrança sobre o risco sacado. Vamos abrir o jornal, indo até Brasília, conversar com o Eduardo Gayer. Gayer, boa noite para você. Quais são os argumentos do ministro para essa decisão? Oi, Cris. Boa noite para você, boa noite a todos que acompanham o Jornal Times Brasil. O ministro Alexandre de Moraes deliberou hoje sobre uma das questões mais tensas da República nas últimas semanas, o impasse do IOF. O ministro decidiu restabelecer o decreto do governo federal que elevou as alíquotas do imposto sobre operações financeiras, mas manteve suspenso o trecho que determinava a cobrança sobre as operações de risco sacado. Então, risco sacado não vai pagar IOF e fica mantida a derrubada que foi feita pelo Congresso Nacional. A operação de risco sacado é aquela antecipação de recebíveis que é muito utilizada, por exemplo, por redes de varejo. E o que disse o ministro Alexandre de Moraes na sua decisão? De acordo com o ministro, o governo federal tem sim a prerrogativa de elevar as alíquotas do IOF sem consultar o Congresso. Essa seria uma atribuição exclusiva do Executivo. Ele atendeu, portanto, ao argumento oferecido pela Advocacia Geral da União. No entanto, o ministro disse que o governo não poderia ter criado o IOF sobre a operação de risco sacado. O que disse o ministro? Para o governo criar esse imposto novo, porque não havia tributação sobre o risco sacado, o governo disse que o IOF poderia ser cobrado nessa operação porque o risco sacado seria uma operação de crédito. O ministro Alexandre de Moraes entendeu que não há previsão legal que especifique que o risco sacado é uma operação de crédito, que, portanto, o Ministério da Fazenda não poderia ter colocado a cobrança de IOF sem uma consulta prévia ao Parlamento, ou seja, sem alterar a lei junto ao Congresso Nacional. Foi isso que disse o ministro Alexandre de Moraes na sua decisão divulgada há pouco. Qual que é o impacto fiscal, vamos dizer assim, dessa mudança agora trazida na tributação do IOF pelo ministro Alexandre de Moraes? O Ministério da Fazenda já divulgou. O impacto para 2025 com a saída do risco sacado é de 450 milhões de reais, uma fração pequena do decreto do IOF. Então, vamos trazer em números. O governo federal esperava arrecadar cerca de 10 bilhões com o IOF neste ano de 2025, entre 10 e 12, vai deixar de arrecadar 450. Então, ali praticamente a totalidade do pedido do governo foi atendido pelo ministro Alexandre de Moraes. O Ministério da Fazenda divulgou uma nota há pouco sobre a decisão do magistrado. A nota diz o seguinte, olha só, abre aspas: tomamos conhecimento da decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, relator da medida cautelar na ação declaratória de constitucionalidade 96, que é a do IOF. Após ouvir todas as partes interessadas, o ministro relator formou sobriamente seu juízo. A partir dessa importante decisão, foram adequadamente reafirmadas as prerrogativas constitucionais. A decisão contribui para a retomada da harmonização entre os poderes e representa como o diálogo é fundamental para o retorno à normalidade institucional do país. Essa foi a nota do Ministério da Fazenda, claramente comemorando, então, essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, que deu razão ao governo ao dizer que sim, o governo tem a prerrogativa de mexer no IOF sem consultar o Congresso, mas tirou a parte do risco sacado, que de fato é também uma notícia que vai ser comemorada pelos varejistas no dia de amanhã. Cris, volto com você. Gayer, muito obrigada pelas suas informações. Bom, eu converso agora com o nosso analista de economia, Alberto Azental. Alberto, boa noite para você. O Gayer já citou, mas eu queria que você explicasse melhor para a gente essa questão do risco sacado. Cris, boa noite e boa noite a todos que nos acompanham. Vamos explicar como funciona o comércio. Uma empresa compra de um fornecedor. O fornecedor vai vender para a empresa. Então, o fornecedor fala para a empresa, por exemplo, você vai me pagar à vista ou vai me pagar daqui a 30 dias, vamos dizer, 1% de acréscimo? Quem compra fala, não, me dá 30 dias, eu pago 1% a mais. Aí o fornecedor sabe que só vai receber daqui a 30 dias, mas ele precisa de dinheiro hoje. Então, o que ele faz? Ele vai para o banco, o fornecedor vai para o banco e fala, você pode me dar o dinheiro já?
e aquele recebível que eu tenho da empresa, porque a empresa vai me pagar, a empresa paga para você, banco. Então, o banco adianta para o fornecedor, vai ter um deságio no valor e o banco vai receber daqui a 30 dias de quem comprou. Então, não é claro que isso seja crédito ou uma operação de crédito, porque, na verdade, começa do relacionamento de um fornecedor que está vendendo para uma determinada empresa. E a questão de vender à vista ou não, com um valor ao maior, aquele 1% que eu dei de exemplo, é uma questão de relacionamento entre as duas empresas, não é crédito. E aqui tem uma transferência desse recebível. Por isso que tinha essa discussão, fora toda a pressão do mercado, da economia, para não onerar essas transações, mas porque realmente é discutível se isso é uma operação ou não de crédito, Cris. Obrigada, Alberto. A gente vai conversar agora com a Júlia Lindner, nossa analista de política. Júlia, boa noite para você. O que a gente pode esperar agora da relação entre governo e Congresso? Cris, boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham. Dá para ver que essa relação entre governo e Congresso tem mudado constantemente, porque se há cerca de 2 semanas atrás era uma relação muito mais difícil, inclusive com o governo muito enfraquecido, alguns parlamentares inclusive falavam abertamente que consideravam que o governo acabou, que o governo estava muito enfraquecido, as pesquisas também mostravam isso. Agora o cenário já mudou completamente, inclusive a postura do governo. Então, agora a gente vê um governo mais empoderado novamente. É claro, como eu falei, os acontecimentos têm mudado aqui muito frequentemente e uma reorganização também, né? Essa semana, inclusive, o governo já tem algumas vitórias, tem essa vitória, de certa forma, parcial no Supremo Tribunal Federal, tem a aprovação na comissão da reforma do imposto de renda, que era uma vitória, né, que o governo esperava muito e uma grande aposta para esse ano. Teve a PEC da segurança também, que era outra prioridade do governo para esse semestre. Então, a gente vê uma facilidade maior nessa pauta, né, que vai avançar. Ainda tem muitas conversas para acontecer sobre outros pontos dessas medidas propostas pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que, além da alta do IOF, também propôs uma medida provisória que está em tramitação e que tem ali, né, outros pontos, como a tributação das LCAs, LCIs, que é outro ponto controverso, e segundo eu tenho ouvido de parlamentares, é nessa medida provisória que vai ter espaço para negociação, né? Se de um lado a gente viu uma decisão do judiciário muito clara em relação ao IOF, agora a gente pode ter um campo ali de diálogo. Inclusive o líder do governo na Câmara, José Guimarães, falou isso hoje para a imprensa, que a ideia era aguardar essa decisão de Moraes para daí continuar o diálogo em outras frentes, e é isso que se espera agora. Além disso, sim, outros dias, né, atrás, a gente esperaria um acirramento maior com a decisão do Supremo. Segundo eu ouvi, isso tende a não acontecer, porque as conversas sobre isso já estavam acontecendo nos bastidores. Na segunda-feira, inclusive, teve uma reunião entre os presidentes da Câmara, do Senado, com ministros do governo, Rui Costa e Gleisi Hoffmann, justamente para discutir esse imbróglio todo. E eles já chegaram num possível entendimento, que seria justamente a questão de manter o decreto do IOF quase que na integralidade, tirando as operações de risco sacado, que eram uma das grandes críticas do Congresso, em especial, né, também do empresariado, mas o Congresso não queria colocar a sua digital, aceitar um acordo pela via política, porque considera que o governo tinha recuado pouco em relação ao decreto, também tinha um discurso muito forte do Congresso contra aumento de impostos. Então a saída realmente foi jogar isso para o Judiciário, deixar o Judiciário decidir, e agora sim, né, as peças vão se encaixando novamente para continuar o diálogo em outras frentes. Mas, claro, né, segue ainda uma certa instabilidade, mas eu diria que nessa semana especificamente o governo, digamos assim, está ganhando a partida nesse momento. E aí daqui para frente a gente vai ver se vai continuar esse clima mais ameno ou se pode tensionar ainda em outras frentes, em especial essa medida provisória que eu falei. Mas só para concluir também, a medida provisória parece ter um ritmo bom para o governo, porque ela tem uma comissão especial onde vai tramitar e tem 2 governistas comandando, digamos assim, essa comissão, que é o senador Renan Calheiros, presidente do MDB de Alagoas, e o relator é o deputado Carlos Zaratini, do PT de São Paulo. Então são 2 nomes já muito afinados com o governo, que indica que, além dessa vitória do governo, né, no judiciário em relação ao IOF, as outras medidas de Fernando Haddad, no mínimo, estão com um caminho mais facilitado com essa composição da medida provisória. Cris.
Júlia, muito obrigada pelas suas análises. Já já a gente conversa mais. Vamos seguir falando desse assunto. Eu vou conversar agora com Jason Vieira, economista-chefe da Leve Asset. Jason, boa noite para você. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Jason, queria começar ouvindo a sua avaliação sobre essa decisão do ministro Alexandre de Moraes e quais os reflexos disso para a nossa economia. No curto prazo, pelo menos evita aquela questão do risco sacado. Isso era um problema grave, podemos imaginar assim, dado o contexto em que tínhamos um modal que não era de crédito, mas também começa a pacificar algumas coisas em relação a essa questão do Congresso, especialmente da discussão em relação à questão de ser ou não um imposto com caráter arrecadatório ou com caráter regulatório. Porque se fosse o caráter regulatório, o impacto direto, principalmente no risco sacado e em alguns fundos de investimento, estaria perdendo o seu objeto. Óbvio, essa discussão ainda tem mais pontos a se avançar, é uma vitória parcial do governo, as discussões ainda não acabaram e o governo ele ganhou um pouco de ímpeto agora no curto prazo por conta, especialmente, dessa questão em relação a Donald Trump ter colocado o ex-presidente Jair Bolsonaro no meio de toda a questão da taxação, ganhou um ímpeto de popularidade, dado que vinha num ciclo muito negativo, mas isso ainda não significa que o governo está numa onda 100% vencedora. Ele ainda tem desafios muito grandes em relação ao Congresso, especialmente nas próximas pautas que são relacionadas ao aumento de gastos. De qualquer forma, o Congresso tem que se sentir 100% derrotado? Ou essa questão do risco sacado deixa a história mais ou menos em equilíbrio, na sua opinião? Ela ainda não é uma vitória parcial do governo, mas é uma derrota em sua maior parte do Congresso nesse sentido. Então, eu acho que vai haver ainda alguma discussão em relação a isso, porque, de certa maneira, você tem outros pontos que são polêmicos ali dentro, especialmente o tamanho das taxas e a forma como está sendo efetivamente utilizado um imposto que não tem caráter arrecadatório, né? E o governo está ainda buscando uma tábua de salvação no sentido de popularidade. Essa questão mais recente foi uma delas, mas ele ainda busca a questão do avanço da pauta dos 5 mil para entre 5 mil e 7.350 reais do imposto de renda, e daí, óbvio, a importância que tem da questão do IOF. Mas, de qualquer maneira, é mais imposto, é mais elevação de taxa e continua sendo um governo que não preza pela redução dos gastos ou pela moderação dos gastos, e sim pelo aumento da arrecadação e de uma série de outros gastos. Passar para a pergunta do Alberto Azental. Alberto, fica à vontade para a sua pergunta. Jason, está claro que o governo não está fazendo uma boa gestão dos recursos, está claro que o governo colocou uma corda no pescoço que está apertando. Mas nessa altura do campeonato, é melhor a gente ter um governo que está super apertado e pode fazer qualquer coisa, fazer uma besteira, ou é melhor ele ter esses recursos do IOF e conseguir chegar vivo, sobreviver até o final do ano, mesmo que custe para a sociedade 8, 10 ou 12 bilhões de reais a mais com essa aprovação do IOF? Isso sempre é um problema aqui no Brasil. Isso é sempre, principalmente em governos com viés menos fiscalista. Ou seja, o governo ele mantém o ciclo de gastos muito elevado e o problema maior é o seguinte: por mais que estejamos arrecadando recordes de impostos, o grande problema que as pessoas ainda não estão entendendo é a composição da dívida pública. A dívida pública só está aumentando. A expectativa de ano em ano é que essa dívida pública vai aumentar até níveis que podem ser considerados insustentáveis. Agora vai vir mais um arremedo de tentativa de correção com a questão dos precatórios em 2027. Ou seja, toda uma série de problemas que começam a se avolumar e meio que, de certa maneira, todos os aumentos de impostos estão empurrando o problema com a barriga. A questão dos precatórios estão empurrando o problema com a barriga. E nada disso traz um crescimento consistente, maduro e longevo da economia brasileira. É sempre uma coisa de impulsos de curto prazo, mas que custam muito, muito mais caro ali na frente, especialmente em termos de inflação. Jason, do ponto de vista do mercado financeiro, quais efeitos práticos da manutenção da alta do IOF? Como é que o mercado deve reagir amanhã? Por enquanto, nós estamos num movimento muito dividido do mercado, porque são tantas informações, tanta coisa acontecendo durante os dias, que muito se divide. Provavelmente pode ter um efeito um pouco mais positivo no dólar, mas tem um efeito negativo nas curvas de juros, por exemplo.
Nós podemos ver uma abertura das curvas de juros, ou seja, algo que já vem acontecendo há algum tempo, inclusive com a sinalização hoje que aconteceu. Nós vimos uma abertura na curva de juros e Bolsa de Valores ali é uma coisa que está seguindo um pouco o contexto internacional. Então, hoje em dia, nós estamos falando mais de ativos específicos sendo atingidos do que efetivamente o mercado como um todo. Passar para mais uma pergunta do Alberto. Alberto, fica à vontade. Essa queda ou derrubada do risco sacado, que no meu entender faz todo o sentido, vai representar 450 milhões de reais esse ano, 3,2 bilhões a menos no ano que vem. Você acha que faz muita diferença isso ou é tranquilo? O buraco é mais embaixo, Jason? Não, a questão é completamente diferente. A questão continua sendo um problema do tamanho do Estado. Esse é um problema estrutural. Nós tínhamos que estar conversando agora sobre uma reforma estrutural, uma reforma do Pacto Federativo, uma reforma administrativa, e nada disso vai ser discutido. O governo, provavelmente, se ele for reeleito, se ele conseguir a maestria de se reeleger, dadas as dificuldades que ainda se impõem ao atual governo, o próximo mandato, ou ele é de, entre aspas, de um estelionato eleitoral parecido com o que a Dilma fez, ou seja, vai chegar com tanto esqueleto no armário que ele vai precisar descumprir promessas de campanha, não vai ter jeito. Foi o que a Dilma fez. Quando ela se reelegeu, ela acabou tendo que desfazer um monte de promessas e fazer uma série de ações que os eleitores delas não esperavam. E, ao mesmo tempo, você tem um outro problema, é que se você talvez não tenha o aval do mercado que seria necessário para ter essas reformas. Ou seja, se o governo chegar lá, consegue o feito de se reeleger, chega lá, ele não sinaliza esse, entre aspas, o estelionato eleitoral contra a base que votou no governo, a tendência é de que os ativos piorem muito, e aí você vê situações com piora da inflação e outras situações também que acabam se agravando em termos econômicos. Se ele conseguir chegar lá e aí ele acaba dando esse, entre aspas, golpe, aí sim o mercado distensiona e consegue tentar avançar, mas tudo muito depende do intento que o governo tem de ter um projeto de governo e não como os candidatos agora hoje em dia têm, que são projetos de poder. Alberto quer fazer mais uma pergunta, fica à vontade. Jason, você falou uma coisa que me chamou muito a atenção. A gente vai ter um governo, 4 anos, que gasta mais do que arrecada, aumenta déficit fiscal e tudo isso que a gente já vem discutindo desde o D0 e a gente está, nesse exato momento, discutindo isso. E você falou o seguinte, se este governo for reeleito, em geral, se o governo não é reeleito, entra um outro que eventualmente põe ordem na casa e arruma tudo isso. A minha pergunta para você é, como é que você imagina este governo sendo reeleito? Obviamente não vai mudar a linha de pensamento. O problema não é mudar a linha de pensamento, o problema é inevitabilidade. É chegar lá, que foi o que aconteceu no segundo mandato da Dilma. Chega num momento que a situação está tão grave que é obrigado a tomar medidas impopulares. E muito provavelmente aproveita o primeiro ano de governo para tentar tomar o máximo de medidas possíveis. Se não tomar, que foi? A Dilma tomou no momento inicial, fez o tal do que todo mundo chama hoje em dia de estelionato eleitoral, mas depois meio que abandonou e aí dobrou, fez um double down e aí levou ao impeachment, que tudo nós sabemos, aí pedaladas fiscais, tudo aquilo, todos os problemas que nós imaginávamos lá atrás. Então, existe a possibilidade de que se reeleito, ele tente fazer algumas reformas, se não, pode ser que chegue num ponto que nós tenhamos uma versão piorada do Dilma 4. Jason, muito obrigada. Sempre um prazer receber você aqui. Boa noite para você. Boa noite, até a próxima. Obrigada, até a próxima.